Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora são 11 horas e 36 minutos, quarta-feira, 30 de dezembro, a contagem regressiva para o final de 2020. Veja agora os destaques do programa de hoje. Enterrados nesta manhã, mãe e bebê mortos por bala perdida em Porto Alegre. Você vai saber o que a polícia já confirmou sobre os alvos e os atiradores do crime. São indivíduos com antecedentes criminais. Flagrante de acidente no norte do estado. Idosa morre após colidir carro contra caminhão. Entenda o que pode ter feito a motorista dirigir na contramão de uma rodovia federal. Reino Unido aprova o uso de mais uma vacina contra a Covid-19. A gente vai te explicar o que isso significa para o Rio Grande do Sul, que tem 2 hospitais envolvidos com a pesquisa dessa mesma vacina. O futebol se despede de 2020 e só um tricolor vai para a final. Dia de decisão para Grêmio e São Paulo na Copa do Brasil. Ao vivo, a opinião de um ídolo. Que Grêmio vamos ver hoje? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E que honra, meus amigos, substituir André Har. Tá curtindo a folga de Réveillon. Um beijo, um grande abraço para o André Har. Em 2021 a gente volta a se encontrar e a gente segue aqui, deixando aí toda a gauchada informada, as principais notícias do nosso estado aqui no SBT Rio Grande, no nosso departamento de jornalismo. Glauco Pazza na redação, a Gabi Lirina, nos links, o Lucas Abate, todo o nosso time preparando as notícias desta quarta-feira, 30 de dezembro. E ainda hoje, aqui no programa, tem o fechamento da fronteira da Argentina. E está causando muitos transtornos para quem tenta voltar para o país vizinho. Tá aí as imagens, o consulado argentino em Uruguaiana tá cheio de gente nessa situação, pessoal. Tem gente acampado há dias na espera de uma solução para resolver esse impasse e voltar para casa. Será que o ano novo desses hermanos será em terras brasileiras? Já deixa eu acionar agora, de imediato, o Glauco Pazza. Meu irmão Glauco Pazza, bom dia pra ti. Como é que tá, meu? Tudo bem, Chemali? Bom certo. dia, uma honra estar contigo aqui. Olha, esse pessoal já passou um Natal ali, acampado. Já pensou eles passarem também o Ano Novo? E por enquanto, conforme informações, o consulado não dá respostas muito afirmativas sobre esse retorno para a Argentina. Tem gente que conseguiu, mas tem muita gente que tá aí, ó, na fila, esperando para voltar para solo argentino, Chemali. Tá certo, Glauco Pazza. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo aí na redação. Vamos acionar o Lucas Abate agora, ao vivo, porque, Lucas, tem gente solta e perigosa nas ruas. Bom dia. Bom dia, Chemali. E são 2 criminosos que já foram considerados os mais procurados do Rio Grande do Sul. Um deles, Chemali, quase 100 anos de condenação e matou até policial rodoviário federal e está foragido. Daqui a pouco a gente traz ao vivo aqui do DEIC todos os detalhes sobre esses criminosos que estão novamente nas ruas. Tá certo, Lucas Abate, esse deboche com a cara da sociedade, mas tá na lei, né, gente? Tá na lei, quem tem que mudar é o Congresso Nacional. Ainda hoje também tem imagens ao vivo da Rota do Sol. O pessoal, os gringos da Serra, já se preparando para passar o Réveillon na praia, para pular as 7 ondas lá em Curumim, em Arroio do Sal. Tá aí imagens ao vivo da Rota do Sol, a principal rodovia que liga a Serra Gaúcha ao litoral norte. Também tem imagens da Freeway. Já eu converso com a Gabi Lirina. Imagens ao vivo da Freeway, a principal estrada que sai aqui da capital e vai para o litoral norte também. Em seguidinha, a gente tem muitas informações, informação quentinha, informação atualizada ao vivo aqui no SBT Rio Grande. A gente volta já. E nós voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande, que vocês sabem, é a sua companhia na hora do almoço. Para quem está chegando agora, 11 horas e 44 minutos, meu amigo André Har, o titular aqui do espaço, está curtindo a merecida folga de Réveillon. E a gente segue nessa dobradinha no SBT Rio Grande ao meio-dia e SBT Rio Grande, segunda edição, até o final de 2020 e começo de 2021. Ainda hoje aqui no programa, os detalhes de 2 crimes que chocaram a Serra Gaúcha.
Uma mulher foi morta a tiros por um adolescente de 15 anos no centro da cidade, gente. Estou falando de Caxias do Sul. O ataque à luz do dia em uma das ruas mais movimentadas de Caxias do Sul. E também, na mesma cidade da Serra, a principal cidade da Serra, a polícia investigava o desaparecimento de um casal, quando descobriu que se tratava de um feminicídio, mais um aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, todos os detalhes ao vivo. A gente vai à Serra conversar com o repórter Guilherme Fadanelli para saber dessas informações. A comunidade de Caxias chocada com esse grau de violência. Feminicídio em plena luz do dia, né? Tiroteio em plena luz do dia e um feminicídio depois de um desaparecimento. Já já, ao vivo, direto de Caxias do Sul. A gente vem agora para Porto Alegre para falar da farra da soltura ou da progressão de regime, como você quiser. Um criminoso, gente, condenado a quase 100 anos de prisão. Eu disse 1 século de prisão. Ele matou policiais, roubou bancos, joalherias e foi, sabe para onde? Para o semiaberto. E aí, bateu asas. Tipo o papagaio fez lá nos anos 90 e anos 2000. Já fugiu. E ele não foi o único, não. O único a receber esse benefício que está na lei, mas depende de uma interpretação do Poder Judiciário. Outro assaltante, que já foi o mais procurado aqui do nosso estado, também está livre por aí. Deixa eu saber do Lucas Abate, os personagens desse mundo do crime que deixam a comunidade, a sociedade com medo e desafiam as polícias, né, Lucas? Chamalha, a gente já vai falar direto do currículo desses dois criminosos. Um deles, citou bem, quase 100 anos, para ser exatamente 96 anos de condenação de pena. Valdir Saguim Chemali, condenado por matar 2 policiais rodoviários federais em Santa Catarina no ano de 2001, diversas condenações por roubo a banco, roubo à joalheria e também apontado pela Polícia Civil, pela Delegacia de Roubos do Departamento de Investigações Criminais, como integrante de uma quadrilha que também sequestrou algumas pessoas, principalmente na região do Vale dos Sinos e também do Vale do Paranhana. Esse criminoso, Chemali, Valdir Saguim, em setembro, quando ele progrediu para o regime semiaberto, a gente já havia conversado com o delegado João Paulo Abreu, que investiga esses casos de sequestro, e ele já havia alertado sobre a periculosidade desse criminoso. E agora, com a confirmação da fuga dele, considerado foragido desde ontem, já com mandado de prisão em aberto, a gente conversa novamente com o delegado João Paulo Abreu e daqui a pouco também, Chemali, vamos falar sobre o outro criminoso que também tem investigações aqui na Delegacia de Roubos. Mas, delegado, sobre o Valdir, o que significa agora a liberdade dele e também ele fugiu, né? Ele sendo considerado foragido. Quais são as ligações que esse criminoso tem e o que significa de risco para a sociedade? Bom dia. Muito bom dia, Lucas. Bom dia, Chemali. Bom dia aí a todos os telespectadores. Por óbvio, né? Conversamos acho que há mais ou menos 2 meses, quando justamente demos conta de que Valdir Saguim passaria, né, ao regime semiaberto e o potencial dele fugir, né, era muito grande. Se confirmou dias depois, quando ele não responde a um chamado ali no presídio onde ele se encontrava, e ontem sobreveio a informação justamente que teria sido decretada uma mandado de prisão em relação a essa fuga. Pessoa extremamente perigosa, como você bem disse. Tenho para mim que a grande parte da vida dele vocacionada e direcionada à prática de crimes realmente graves. Esses homicídios, enfim, contra esses policiais rodoviários federais, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em data mais recente, a prática de extorsões mediante sequestro, tendo como vítima uma pessoa lá da cidade de Taquara, isso em 2016, e depois um empresário ali da região do Vale dos Sinos. Esse processo da região de Taquara, ele ainda responde, não foi julgado, né? Acreditamos que a investigação criminal desenvolvida pela Polícia Civil foi suficiente, né, a realmente estabelecer ele como sendo um dos autores. Ele, nessa condição agora, foragido, por óbvio, não esboça querer continuar a vida dele conduzindo, se não ela, para que não seja para praticar crimes. Não se tem notícia ainda de ações criminosas capitaneadas por ele, mas acreditamos sim que, por óbvio, ele venha praticar crimes graves, se não for preso quanto antes.
Delegado. Chemali, Glauco, vocês aí no estúdio, o delegado está escutando também, a gente pode conversar diretamente com ele. Tá certo. Delegado João Paulo Abreu, prazer conversar com o senhor. Bom dia, delegado. Bom dia, Chemali, mais uma vez, obrigado, prazer é nosso. Delegado, para o pessoal de casa compreender o que está acontecendo, onde está a brecha na interpretação da lei, delegado? Como é que um sujeito com quase um século de condenação, transitado em julgado, não há mais recurso, né? Quase 100 anos para cumprir ainda de pena, consegue progredir para o regime semiaberto, e a palavra é essa, é uma progressão de regime, e a partir daí a gente sabe que o controle é muito mais falho. A brecha, a interpretação, onde é que está onde eles se apegam, o delegado, o advogado de defesa, onde se apega para conseguir algo desse tipo, delegado? Chemali, por óbvio, né, que a colocação dele em liberdade, ela não vai de encontro ao que está ali no Código de Processo Penal e até mesmo na Lei de Execuções Penais, né? Como você bem disse, o magistrado, enfim, o Poder Judiciário, ele aplica as possibilidades que a lei confere àquele indivíduo. Eu tenho para mim que, na verdade, eu acho que o que seria talvez assim mais importante, né, é a gente destacar de que realmente é uma pessoa perigosa que responde ainda a processos que estão ativos, né? Por óbvio, existe uma demora natural, né, ou na verdade um tempo de decurso desses processos de transcurso de forma natural, mas que realmente deveria já estar sendo julgado por esses outros fatos praticados, não é? E lógico, a própria lei, por óbvio, acaba possibilitando, né, de que um autor de crimes graves, morte de policiais, extorsões mediante sequestro, né, de que já se aventava a possibilidade dele realmente de empreender fuga. Enfim, a lei deveria possibilitar que essa pessoa, né, ou obrigar que essa pessoa permanecesse muito mais tempo na prisão, não é? Eu acho que justamente é o ponto que daí você destacou. Não digo nem a brecha da lei. Leis brandas, né, especialmente no que tange ali a execução penal, né, que acabam possibilitando, por óbvio, a aplicação dessa própria lei, que no nosso sentido realmente acaba beneficiando pessoas que dedicam ali a sua vida única e exclusivamente para praticar crimes, né? E que deveriam, lógico, estar nessa condição de preso. Sem dúvida, alguém aí de casa acredita, né, Glauco, que um sujeito com esse nível de periculosidade vai estudar, está ressocializado? Não, ele vai estudar agora, vai trabalhar, ele vai... Não, claro que não, é brincadeira, né? É uma brincadeira em cima de um assunto muito sério. Agora, Chemali, delegado, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta até do ponto de vista de quem é leigo e talvez muitas pessoas em casa gostariam de fazer essa pergunta. Há alguma forma, mesmo que no setor de inteligência, enfim, manter algum tipo de monitoramento para saber se esse criminoso, por exemplo, fica aqui perto, vai para longe, algum alerta até para as autoridades para saber que isso está acontecendo, que, olha, abram o olho porque esse rapaz aí está solta? Porque eu imagino que muita gente fica com medo, né? Olha que nome que está na rua, que pessoa que está na rua, delegado. Por óbvio, ainda que no tempo que ele estava preso, né, acaba-se tendo, né, um acompanhamento dessas potenciais pessoas que, se porventura ganharem liberdade, empreenderem fuga, passem justamente a praticar crimes graves, né, em virtude do histórico, né, desses indivíduos. No caso do Valdir Saguin, isso já era analisado quando da manutenção da prisão dele, e se intensificou ainda mais quando a gente realmente viu que ele foi passado a condição ali do semiaberto e, por óbvio, empreendeu fuga. Já há esforços sendo desenvolvidos tanto pela Polícia Civil, pela própria Brigada Militar, pelas polícias de outros estados, especialmente aqui o estado de Santa Catarina, no sentido de realmente localizá-lo, ainda mais fácil a decretação da prisão na data de ontem, para que ele seja o quanto antes colocado novamente na condição de preso, recolhido a um sistema fechado. Agora, o Lucas Abate tem um outro personagem, né, Lucas, desse mundo criminoso que conseguiu esse benefício e foi para o semiaberto e aí também conseguiu escapar. Lucas, e um histórico, inclusive, de colocação de explosivos durante os ataques criminosos, Lucas. E certamente, Chemali, vai se lembrar, provavelmente acompanhou na época, esse caso aconteceu aqui em Porto Alegre, no bairro Anchieta. Um carro forte foi atacado,
em plena avenida em Porto Alegre, uma via bastante movimentada, com várias moradias. Eles interceptaram esse carro forte e colocaram o explosivo. Depois se confirmou que era falso, mas amarraram um explosivo na barriga de um dos vigilantes. Foi um trabalho muito extenso, a polícia teve que acionar o grupo de ações táticas para desarmar essa bomba. Lembro. E esse criminoso foi identificado, Rafael Azambuja, conhecido como Rafael Seco. Foi preso um tempo depois, chegou a ser considerado um dos mais procurados do estado. E agora também, Chemali, não sabemos se ele já saiu da cadeia, ainda colocou a tornozeleira, mas ele já foi beneficiado com a progressão do regime semiaberto, decisão que saiu na última semana. Delegado, Rafael Seco, o que significa para a polícia, para a delegacia de roubos esse nome? Na verdade, uma pessoa, como você bem disse também, relacionada a fatos ainda mais recentes, graves, praticados não só aqui em Porto Alegre, mas na região metropolitana. Um indivíduo e que todas as pessoas que porventura aqui nos assistirem, se fizerem pesquisa ali em fontes abertas na internet, perceberá a relação dele em fatos também, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, e também com criminosos historicamente citados como sendo autores de fatos graves. Quando nós tomamos conhecimento semana passada de que ele passaria a condição de um preso sendo monitorado pelo sistema eletrônico de tornozeleira, nos chamou a atenção, nos preocupou, por óbvio, porque realmente ali nos anos de 2018 e 2019, especialmente 2018, diversas investigações foram relacionadas em relação a ele para se conseguir estabelecer indícios de autoria de fatos graves que ocorreram lá em 2017 e também em 2018. Conseguimos prendê-lo através de um apoio extremamente importante da Polícia Rodoviária Federal. Nós identificamos na época o veículo que ele utilizava e ele foi abordado lá na região de Biguaçu e preso pela Polícia Rodoviária Federal na companhia de um outro indivíduo e dando conta de que seria uma outra pessoa. Sabíamos, por óbvio, que seria ele e por isso ele foi preso. Mais uma vez, é uma pessoa que ganha liberdade em virtude da possibilidade que a lei oferta, ainda que também responda a vários outros processos criminais. Esse que você bem disse, do roubo a um carro forte aqui na região do bairro Anchieta, em que, segundo as investigações desenvolvidas pela Polícia Civil, ele, juntamente com outros indivíduos, ataram um artefato para simular explosivos e levaram milhões de reais desse carro forte. Para além disso, já condenado de um roubo a banco que ocorreu contra o Banco Banrisul lá no final de 2017, na Avenida França, aqui na região também ali do bairro São João. E depois a ele imputado também práticas de roubo a banco, em que ele acabou sendo absolvido e, curiosamente, condenado pela coação das testemunhas e vítimas desse fato que ele foi absolvido. Enfim, procuraremos, por óbvio, revisar todas essas investigações para conseguir, da melhor forma, em outros processos de investigações que ele ainda é alvo, entregar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público melhores investigações, ainda mais qualificadas, para que realmente ele venha a ser condenado e passe novamente a condição de preso. Tá certo. O delegado João Paulo Abreu está me escutando, vai botar novamente o fone. Rapidamente, delegado, para a gente concluir esse assunto, o Glauco Pazzi pode me ajudar nessa reflexão. Qual o caminho, delegado? É o Conselho Nacional de Justiça, é o Congresso, é o STF? Como fazer a lei de execuções penais ficar mais dura, mais rígida, especialmente num sujeito que tem 100 anos de condenação, processos a responder ainda transitando e se beneficiar disso? Olha, Chemali, eu tenho para mim de que é justamente a insatisfação de nós como sociedade e que isso seja levado ali aos nossos legisladores, que eles sejam efetivamente compelidos a revisar todo esse ordenamento jurídico que justamente visa a processar, executar as penas dessas pessoas para que realmente eles possam justamente a eles serem impostas ali penas às vezes mais severas e permanecerem tempos maiores ali recolhidos. Me permita só destacar, Chemali, que também existe, por óbvio, a preocupação da própria Polícia Civil em desenvolver sempre melhores investigações criminais. Não é? A gente sabe, e é importante que aquele que nos assista entenda de que essa pessoa ela é investigada pela Polícia Civil dentro de um inquérito policial. Vários meios de produção de provas são elencados, ali escolhidos, não é? E depois esse trabalho é encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Por óbvio que nem sempre a gente consegue desenvolver
a melhor investigação possível para se estabelecer um indício de autoria para determinado fato. Não é? Esse, na verdade, é o grande desafio da Polícia Civil. Não é? E nesse sentido, a gente vem sempre buscando cada vez mais buscar recursos tecnológicos que possibilitem realmente a gente identificar sem, na verdade, sombra de dúvidas, a autoria desse fato e de fatos que porventura já tenham sido praticados, por óbvio, até mesmo por essa pessoa, para que realmente, quando se entrega isso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, não haja espaço para que ele não seja condenado por um fato que efetivamente tenha praticado. Sem dúvida. Delegado João Paulo Abreu, obrigado pela gentileza de conversar ao vivo com a gente. Boa sorte no trabalho, um bom ano novo para todos os policiais aí do DEIC, em especial para a Delegacia de Roubos, que faz investigações aí qualificadas e combate o crime de verdade. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate. Vamos falar agora de feriadão. Tá chegando e muita gente pretende pegar a estrada hoje ainda. Por isso, a gente conversa agora com a Gabi Lerina, que está na Freeway nesse momento com a Polícia Rodoviária Federal, e a PRF montou um esquema, tradicional, um esquema de trânsito para monitorar todo esse trânsito de fim de ano. Gabi Lerina está nesse plasma. Bom dia, minha amiga. Oi, Chamali, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui já na BR-290, na Freeway, junto à chamada Caixa d'Água da Polícia Rodoviária Federal. Vou mostrar aqui para vocês, aqui junto comigo está o inspetor Felipe Bart, da Polícia Rodoviária Federal. E do outro lado aqui da BR, nós vamos acompanhar ao vivo, a partir de agora, uma fiscalização, né, Bart? Bom dia para você. Bom dia, isso. Estamos fazendo uma fiscalização de rotina em vários pontos do estado, principalmente nos locais de saída da região metropolitana, que são os locais onde estamos prevendo um maior movimento. Então, essa fiscalização tem dois objetivos. O primeiro objetivo é fiscalizar, não deixar seguir viagem quem estiver causando risco ou a si, ou a seus passageiros, ou aos outros usuários da rodovia. E o segundo objetivo é mostrar que a polícia está na estrada, então quem vai seguir viagem a qualquer momento pode ser alvo de fiscalização, então que se não se obrigar pela própria consciência a dirigir de forma correta, que se obrigue pela ciência de que poderá ser punido caso cometa alguma infração. São pontos itinerantes, começando agora aqui por esse ponto, mas ao longo do dia, vários outros pontos também que vão ser alvo de fiscalização da PRF. Sim, estamos com equipes em todo o estado, fiscalizando, mostrando a sua presença e fazendo a nossa parte para que todos tenham um feriadão bom, cheguem no seu destino bem e consigam retornar também com saúde e principalmente vivos. Bom, é um ano totalmente atípico, né, Bart, essa função da pandemia, mas a gente percebe a movimentação já intensa aqui nesse ponto onde nós estamos aqui da BR-290. Se percebeu no Natal, com a movimentação também intensa, mas em termos de acidentes foi bem mais tranquilo. Qual é a expectativa agora para vocês? Sim, o movimento do Natal, ele teve um aumento com relação aos dias comuns, mas comparando-se aos outros natais, esse aumento foi menor. E, felizmente, também o número de acidentes, de mortes, de feridos reduziu. E a tendência para o ano novo é essa, aumentar o movimento, mas não tanto como foi nos últimos anos. E, para isso, aumentando ou não o movimento, seguiremos reforçando o policiamento. Bart, me chamou a atenção agora, o Rodrigo está mostrando ao vivo ali, um caminhão que foi parado nesse exato momento, né? Isso mesmo, Chamali. E a gente percebeu que o inspetor está fazendo uma revista ali, né? Eu queria que o senhor mais ou menos ajudasse a gente a explicar. Eu vi que ele observou os pneus, agora ele olha dentro, né, do caminhão. Praxe isso da Polícia Rodoviária Federal, né? O policial, ele, quando aborda um veículo, ele fiscaliza com dois focos diferentes. O foco do trânsito, procurando alguma irregularidade no condutor ou no veículo que possa gerar risco ao trânsito, e aquela fiscalização criminal, procurando algum ilícito ou
que o veículo seja ilícito, roubado, por exemplo, ou que o condutor esteja foragido, ou mesmo transportando algum ilícito no veículo. Acompanhando as nossas notícias ao longo dos meses, anos, todos podem ver a quantidade de drogas, contrabando, armas e descaminhos que são transportados escondidos em veículos que aparentemente são comuns e na maioria das vezes dirigidos por pessoas que aparentemente são cidadãos de bem. Mas aí, às vezes, quando tem algo ilícito, o próprio motorista, não foi nem uma vez, né, Chamalha? A gente já mostrou diversas vezes. Inclusive, me parece que esse ano de 2020, inspetor, a gente mostrou e noticiou muito carregamento, né, de drogas, como o senhor disse, até mesmo de dinheiro que não se tinha a origem. A gente mostrou por diversas vezes, chamou atenção esse ano aqui no SBT, essas fiscalizações e esse número alto de pessoas que foram presas em função de algo ilícito. Deu trabalho esse ano para a PRF? Sim, batemos todos os recordes com relação ao combate ao crime, tanto de apreensão de drogas, apreensão de dinheiro, prisão de pessoas, contrabando. E fazemos isso de duas formas. No combate ao crime, a forma principal é através de operações integradas com o serviço de inteligência. Todas elas, hoje em dia, praticamente são. O serviço de inteligência trabalha junto com os policiais da pista, monitorando de todas as formas possíveis e imagináveis o trânsito de mercadorias e pessoas ilícitas. E também a segunda forma é numa fiscalização de rotina de trânsito. O policial desconfia, revista melhor e muitas vezes acha algo escondido através do tino policial. Às vezes até mesmo, e também não é raro, o motorista ou o passageiro que está carregando algo ilícito acaba demonstrando também, né, Bart? Sim, o policial ele é treinado para fazer uma análise tanto das pessoas, para ver se através da maneira de agir e se portar da pessoa, ele pode estar cometendo algum crime, assim como é treinado para desmontar veículos e achar o ilícito escondido, que vem cada vez mais escondido. Tivemos um caso em 2020, inclusive os policiais passaram mais de 12 horas desmontando uma carreta para conseguir descobrir que ela estava com droga. Muito obrigada, Bart, pela sua entrevista, pelas suas informações. Vamos encerrando aqui essa participação neste exato momento, mostrando mais uma fiscalização sendo feita neste exato momento ao vivo para vocês aqui na tela do SBT. PRF está aqui atuando nas estradas. Chemali, volto a qualquer momento. Obrigada, Bart. Boa tarde. Tá certo, Gabi Lerino. Obrigado ao Felipe Bart, da Polícia Rodoviária Federal. Imagens ao vivo, gente, de uma fiscalização da PRF que vai ser constante durante todo esse feriadão de Réveillon. E recordes, vocês viram aí, né? Durante 2020, todos os recordes de apreensão, de combate ao crime foram batidos pela Polícia Rodoviária Federal, que tem sim poder de investigação. A seção de inteligência trabalha e trabalha muito, né, Glauco Paza? Dúvida nenhuma. E outra coisa aqui, a se destacar o fato que é o seguinte, ó, não tem essa história de que o carro faz tudo na freeway, faz pro bem, faz pro mal. Não, a fiscalização é para todos os veículos. Os caminhões, a gente tem visto muitos acidentes envolvendo caminhões e motocicletas. Você que passa na freeway, ó, achando que pode tudo. Né? Costurando. Abre o olho aí, Chico. Abre o olho. Falando em caminhões, em provocar acidentes, temos uma imagem lá do norte do estado, BR-285. Infelizmente, a morte de uma idosa, gente. E olha só, um choque frontal. Uma batida de frente, a idosa de 66 anos não resistiu. Isso foi em Carazinho, né, Glauco? Isso mesmo, acidente por volta das 5h30 da tarde de ontem. Foi no quilômetro 338. Para quem conhece aquela região ali, fica próximo à entrada do bairro Ouro Preto. As imagens dizem tudo, né? A gente vê um carro que vem no sentido contrário do caminhão e bateu de frente. É um carro picanto. Ele colidiu de frente com um caminhão com placas de Balneário Camboriú, Santa Catarina. A condutora do carro, de 66 anos, como você falou, Chemali, morreu na hora.
A suspeita é de que a motorista tenha tido um mal súbito. Realmente foi um choque muito forte, a imagem também é muito impactante e, infelizmente, mais uma vítima fatal, Chimari. Tá ali, ó, gente, ela simplesmente vai em linha reta, né, Glauco? E aí reforça a tese, a hipótese de um mal súbito, né, da motorista já idosa, enfim, né? E aí ela vai em linha reta e não há o que o motorista da carreta fazer, né, Glauco? A não ser frear, né? E não diminuir tem a força do impacto. Não tem manobra rápida que se consiga fazer com um caminhão. É um caminhão grande de carga que a gente tá vendo aí, tamanho da carreta, né? É uma carreta de mais de 30 metros de comprimento, né, Glauco? Isso, e é no local que tem bastante movimento. Dá para ver aí que é na região, né, de maior movimento da cidade. É uma região quase urbana ali. E aí não tinha muito o que o motorista do caminhão fazer realmente, Chimari, infelizmente. Parece ser um posto de gasolina essa câmera, enfim. Ali tem um canteiro central, uma espécie de rótula. E o pessoal da cidade tá lá, ó, esse carro ia cruzar a rodovia, né? O carro que tá mais à frente aqui da carreta. E aí o acidente aconteceu na pista, né? Na pista de rodagem, no asfalto, mas é uma área bastante movimentada de Carazinho, né, Glauco? Eu te digo o seguinte, ó, o caminhão até não vinha em alta velocidade, né? Sim. Porque poderia ter até maiores consequências, de repente atingir mais carros pela região. Tem pedestres também, mas o fato é que não havia muito o que fazer. Um caminhão desses, imagina quantas toneladas, e aí também se explica por que a morte na hora também. E ele acaba aí arrastando, né, na batida frontal em torno de 7, 8, 10 metros, né? E aí acaba realmente freando depois em função de tudo isso. Para quem está chegando agora, meio-dia, 11 minutos, a gente fala desse acidente grave de Carazinho na BR-285. Infelizmente, uma idosa não resistiu, né, Glauco? Exatamente, uma idosa de 66 anos. A gente tem que salientar que era um horário de bastante movimento, 5h30 da tarde, né? E ela já estava sem vida quando chegou o socorro. Dá para ver aí que o impacto do choque é muito grande e tem mais o impacto também do caminhão que joga o carro no sentido contrário. A idosa de 66 anos não resistiu, Chimari. Claro que a hipótese de um mal súbito, o ser humano nunca vai saber quando vai acontecer isso, mas é essa a importância de manter a saúde em dia, né, de fazer frequentes verificações cardiológicas, enfim, aquele check-up depois dos 60. Eu com 45 já faço um check-up anual, né, Glauco? Então, e especialmente para pegar no volante, né, Glauco? A gente tem que estar com a saúde regular, né? Tem que estar em dia, né, Glauco? E mesmo assim, né, com tudo isso, nada impede que a pessoa, né, tenha um mal súbito, mas neste caso aí, o que chama a atenção é que realmente foi à luz do dia, era uma condutora de certa idade, quer dizer, não tem consumo ali de álcool, droga, enfim. Foi realmente por essa linha que a polícia considera que tenha sido um mal súbito. Infelizmente acabou não resistindo. Glauco Passa, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Agora, meio-dia, 12 minutos. Permaneça com a gente aqui no SBT Rio Grande. Tem várias notícias pela frente dessa quarta-feira, dia 30 de dezembro. E a gente vem agora para Porto Alegre, para a capital gaúcha, para falar, infelizmente, da violência cotidiana da grande metrópole. Uma grávida que foi vítima de bala perdida na última segunda-feira foi enterrada hoje pela manhã aqui na capital. A bebê, que nasceu de forma prematura em uma cesárea de emergência, também não resistiu e morreu ontem, na manhã de terça-feira. Ela estava internada na UTI neonatal do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Nas redes sociais, as últimas lembranças. O chá de fraldas que reuniu amigos de Cíntia Rosa da Silva, de 29 anos. Em casa, a barriga rendia bons momentos em família. Grávida de 7 meses, o parto da menina, que se chamaria Lívia, estava previsto para fevereiro. Segundo a polícia, um carro passou disparando no momento em que Cíntia seguia pela rua no final da tarde desta segunda-feira. A grávida foi atingida com um tiro nas costas. Outros 2 homens também foram baleados. Socorrida, Cíntia passou por uma cesariana de emergência. Mas a criança não sobreviveu. Segundo as investigações, os alvos dos criminosos estavam escondidos em um beco próximo. Os 2 feridos foram atendidos e liberados. São indivíduos com antecedentes criminais, inclusive com passagens por homicídio, por tráfico de drogas. Então, é evidente ali que os alvos eram eles e a mulher foi uma vítima colateral do fato.
Cíntia morreu a poucos metros da casa onde morava com um marido e um casal de filhos. Segundo os parentes, a educadora estava indo ao supermercado comprar pão, como costumava fazer todo fim de tarde. A grávida estava acompanhada do filho de 11 anos, que presenciou a morte da mãe. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local estão sendo analisadas. A polícia apura se a ordem para a ação dos criminosos partiu de dentro da cadeia. Nós solicitamos à direção do Presídio Central que fizesse uma busca em galerias ali dessas facções que estão em disputa e a gente conseguiu arrecadar um aparelho celular, né, com um dos presos que a gente acredita que possa ter envolvimento nesse fato. Mais uma tragédia em família, né, Glauco? Inocente, que cruza o caminho do crime organizado. A gente viu ali durante a reportagem da Gabi, falei ontem aqui no segunda edição à noite. A gente se entristece e se aproxima muito dessa tragédia porque eu morei nessa rua, Glauco, num condomínio que tem em frente a essa universidade, a poucos passos de onde essa senhora gestante acabou sendo alvo dessa bala perdida. Está aí, ó, a cooperativa de recolhimento de resíduos aqui de Porto Alegre, e uma rua extremamente movimentada. Até quando o crime organizado de dentro das cadeias vai ditar as regras aqui do lado de fora, hein, Glauco? E o que nos choca ainda mais, Chemari, ontem, neste mesmo horário, aqui neste jornal, a gente falava, poxa, vai-se uma vida de uma inocente. A grande esperança é da vida da inocente que restou, ficar tudo bem, e não foi o que aconteceu. Em seguida, a gente recebeu a informação de que o bebê também havia morrido. Quer dizer, é uma tragédia total. A gente tem aqui nos bastidores as conversas que a gente está tendo com a família e corta o coração, né, Chemari? Corta, sem dúvida. A dificuldade, inclusive, de conseguir caixão para enterrar essas vítimas. Quer dizer, é uma família necessitada, vítima desta violência desmedida da sociedade. E a gente espera realmente que a polícia, pelo menos, encontre esses responsáveis, né, que possa fazer o mínimo diante daquilo que a gente está vendo, Chemari. E a gente vê nas imagens, nos vídeos, uma família feliz, comum, como todos nós, né, Glauco? É por isso que a tragédia nos aproxima, gente. Porque nós somos cidadãos comuns. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós, porque, infelizmente, é a rotina de violência de Porto Alegre. Não foi o único caso dessa semana, teve o caso, já vamos falar com o Lucas, de uma troca de tiros, execução ali na Zona Leste, na Paulino Azurenha. Quer dizer, até quando? De uma menor de idade também, né? Um menor de idade, exatamente. Pois é, gente que fica órfã, né? É isso que a gente comentava também, Chemali. Por exemplo, nesse caso aí, o filho de 11 anos estava junto e presenciou toda a cena. Vai ficar órfão de mãe, vai ficar com trauma, vai ficar, de repente, até com raiva da sociedade, que a sociedade não oferece o mínimo para essas pessoas. É isso ou não é, Chemari? Sem dúvida. Fica esse sentimento de revolta, né? De indignação por tudo que aconteceu e por saber que talvez ali, mais à frente, a justiça não vai acontecer. A gente espera que aconteça, mas a possibilidade dela não acontecer... E tem o efeito colateral, desculpa, Chemari, te interromper. Não, interrompe, é o seguinte, a família está com medo. Claro. A família, como é que vai voltar a morar no local que a gente sabe que tem um ponto de tráfico, que tem disputa pelo tráfico de drogas, que já expôs tanto da própria vida ao acontecer essa tragédia? Eles estão com medo e com toda razão, né? Tá aí, Glauco, tem imagens aí de uma câmera de monitoramento de um condomínio, né? De um bairro abaixo ali, Jardim Medianeira, abaixo ali daquela comunidade da Vila Cruzeiro, Santa Teresa, e os dois ali em destaque seriam, segundo a polícia, os alvos dessa troca de tiros, né? Dessa rivalidade entre quadrilha de traficantes, né, Glauco? Isso, a polícia não crava totalmente, Sim. Mas é grande a possibilidade de que sejam essas duas pessoas realmente. Inclusive, um dos homens teria sido baleado várias vezes, enfim. O fato é que as imagens estão sendo verificadas, a polícia procura mais indícios, né, Chemari? E a gente fica no aguardo, já que não dá para fazer o que a gente gostaria de fazer, que os dois voltassem para o nosso cotidiano. Uma informação de agora de manhã, Glauco, de fontes da polícia, um desses dois aí suspeitos, né, que aparecem na imagem, estava prestando depoimento na delegacia, no departamento de homicídios hoje, para tentar esclarecer tudo isso. Tudo indica que seriam também, os dois têm antecedentes, né? Então, antecedentes ligados ao tráfico de drogas, ou seja, a polícia tenta recuperar o tempo perdido para tentar fazer justiça e amenizar um pouco do sofrimento dessa família aqui do bairro Alto Teresópolis.
Glauco Pazza, já a gente volta a conversar ao vivo contigo, direto aí da redação. Nosso sentimento a toda a família da Cíntia e da pequena Lívia que não resistiram a essa violência cotidiana aqui de Porto Alegre. Segurança Pública está fazendo uma redução dos índices, mas a violência ainda nos assusta. Tá aí imagens ao vivo agora, imagens ao vivo da Freeway, meio-dia, 20 minutos, 32 graus. Aqui na capital dos gaúchos, o movimento ao vivo vai crescendo a partir do avanço das horas. Muita gente ainda buscando aí ir para o litoral para passar o Réveillon perto do mar, tradição, pular 7 ondas, toda aquela superstição, né? Superstição do início de ano novo. Tá aí, agora sigam de olho vivo nas estradas, mantenham a velocidade controlada, o carro com check-up tudo, pneus, suspensão, freios, isso é muito importante. De um lado, né, a Freeway, a BR-290, o iniciozinho ali da Freeway, do outro lado ali da imagem, aqui do SBT Rio Grande, a Serra Gaúcha, né, a Rota do Sol, a gente vê ali a plaquinha ali, Bom Jesus e Tainhas, para quem vai para os campos de cima da serra. Imagens aí cedidas pela Visão 360. A gente agradece aí as imagens cedidas aqui para o SBT. Pouco movimento na rodovia da Rota do Sol. Pouco movimento. Já eu converso com o Guilherme Fadanelli ao vivo, lá de Caxias do Sul, para falar aí da expectativa das famílias da Serra dos Gringos em direção às praias do Litoral Norte. Em seguidinha, a gente fala sobre o movimento, né, o movimento nas estradas. Agora, tem um outro tipo de movimento nas estradas federais aqui do Rio Grande do Sul, mas é lá na fronteira com a Argentina, gente. O fechamento da fronteira com o país vizinho está causando um transtorno danado para as famílias dos hermanos. Quem tentou entrar no país não está conseguindo. Glauco Pazza, o que está acontecendo? Qual é a explicação? E tem gente acampada, inclusive, lá no consulado em Uruguaiana, Glauco. Pois é, são restrições impostas pelo próprio governo da Argentina, que está com medo do avanço da Covid-19 no país. Então, tem algumas novas iniciativas que acabam prejudicando essas pessoas que gostariam de voltar para o seu país de origem. Estas novas regras entraram em vigor no Natal e vão até o dia 8 de janeiro. E olha só, Chemali, se você quer voltar para a Argentina, tem que fazer um teste PCR, que é aquele mais completo, né, em relação à detecção da Covid-19, e ainda fazer um tempo de quarentena em solo argentino. E muita gente foi pego de surpresa, não sabia que era necessário isso. Ontem o consulado fez uma interferência ali em relação a várias famílias que estavam acampadas, inclusive aí, ó, na área do consulado em Uruguaiana, e aí cerca de 15 pessoas puderam entrar na Argentina. Prioridade ali para mães com filhos, enfim. Só que tem de 40 a 50 pessoas que ainda estão na fila e o consulado não dá uma resposta muito afirmativa sobre quando eles vão poder entrar em solo argentino. Enquanto isso, eles ficam ali acampados. Tem gente em albergue, tem gente ali, como eu mostrei ali no consulado. E nós conversamos, inclusive, com pessoas de outros países que querem entrar em solo argentino, um mexicano e uma venezuelana que estão nessa situação. Vamos ver. Nós somos venezuelanos, temos nossa família na Argentina. Vamos passar uns dias e reencontrar-nos depois de tanto tempo. Não estamos acostumados com um calor tão alto e também tem a saúde, que acaba prejudicada. Sou mexicano e quero reencontrar minha família. Tenho minha esposa e minha filha em Santa Fé. Milhares de quilômetros viajados e a incerteza de passar o Réveillon na fronteira, hein, Glauco? É muito complicada a situação. Senhora. Justamente agora que a Argentina começou a vacinação, né? Isso, Chemali? com a vacina russa, né? A vacina Sputnik V, exatamente. Começou ontem, prioridade para os grupos de risco, né? Mas já começou. E aí existe o planejamento de reaplicação em cerca de 21 dias. Quer dizer, já é um calendário bem mais avançado que no Brasil. Só que neste caso aí as restrições, eu repito, vão até o dia 8 de janeiro. Então, essas pessoas, ou elas têm o aval do governo para entrar em solo argentino, ou elas vão ter que ficar ali
por um tempo ainda, fazer teste, esperar 72 horas. Tem gente que não tem como pagar também o teste. Eu acredito que o governo argentino tenha que fazer uma força-tarefa nesse sentido, de agilizar o teste PCR, só que são poucas horas, né, Glauco? Não fica pronto o resultado e aí um baita de um impasse. Gente que viajou, tá ali, ó, um mexicano veio lá do hemisfério norte, gente, para visitar os parentes e corre o risco de ficar na fronteira. Agradecer, gente. Tomara, boa sorte, né, para essas famílias, mas também, antes disso, agradecer a nossa produtora Paula Estivalê, que é de Uruguaiana, tá lá passando aí. Quase. Né? Exatamente. Tá passando lá as festas de final de ano, a folga com a família dela e saiu para o trabalho, né? Jornalista não tem 24 horas, folga, né, Glauco? A notícia chama. Né? A gente olha e pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela foi lá e fez. Parabéns para Paula. E só lembrando o seguinte, ó, o trânsito está permitido entre os dois países para quem faz, por exemplo, o transporte de carga. Tá? Isso está liberado. Só que neste caso aí são pessoas, são turismo, considerados turistas, né? E por isso tem todo esse protocolo. Seria turismo, né? Isso. Agora, o governo argentino chegou a se manifestar para alguma solução mais imediata, Glauco? Não, é isso que eles reclamam. O consulado diz que está fazendo o possível para viabilizar e agilizar esse processo. Só que o possível, pelo jeito, está sendo muito demorado. E vamos recordar aqui aquilo que eu falei. É uma decisão do governo argentino. Quer dizer, o Brasil não tem muito o que fazer, só tem que respeitar as regras do país vizinho, né? Então, é o consulado que tem que fazer essa mediação, digamos assim. Agora, imagina se o volume de pessoas começa a aumentar, né? Com a aproximação aí do dia 31 de dezembro, todo mundo quer passar o Réveillon com a sua família, com seus amigos. Imagina se começa a aumentar o volume de pessoas, o consulado vai ficar um grande acampamento, né, Glauco? Exato, e não vai ter nem lugar para tanta gente. Por isso que eu falei, tem muita gente que foi ali para albergues, de repente está hospedada em outros locais que a gente até não sabe, né? Mas tem muita gente também, Chemali, que deu meia volta, tá? Que foi procurar outras alternativas ou esperar que se resolva essa situação. Tá certo, Glauco Paz, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Glauco. Boa sorte para essas famílias, enfim, aí, tomara que eles consigam ingressar e passar a virada de ano com seus parentes, com seus amigos lá na Argentina. Eu volto a conversar agora com o Lucas Abate, meio-dia 26 minutos, porque, gente, violência de novo aqui em Porto Alegre. Uma adolescente executada na zona leste da cidade foi enterrada hoje. Apenas a família esteve presente nessa despedida e o autor dos disparos tem antecedentes criminais e a polícia não descarta, né, Lucas? De novo, a disputa pelos pontos de tráfico. E essa, Chemali, é a principal hipótese da polícia, a disputa por ponto de tráfico de drogas. A menina Raíssa Adriana Tim Farias, de 13 anos, sepultada hoje pela manhã, não tinha, pelo que foi apurado, qualquer envolvimento com o tráfico. E, ao que tudo indica, pelo que já foi apurado pela polícia, pela primeira delegacia de homicídios de Porto Alegre, ela estava no local errado e na hora errada, já que estava em uma casa com outros jovens na rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon, e dentro dessa casa estava o verdadeiro alvo dos atiradores. Um jovem de 21 anos, Chemali, atingido por 16 tiros, internado ainda em estado grave na UTI de um hospital aqui de Porto Alegre. Ele seria o verdadeiro alvo e a menina Raíssa acabou sendo atingida também. Mais cedo a gente conversou com o delegado Guilherme Guerra, que investiga o caso, e ele, a partir de agora, nos dá mais detalhes de como foi essa ocorrência, essa tentativa de execução do alvo e também a morte da menina. 2 homens se aproximaram, encapuzados, fortemente armados, e ingressaram na residência do homem, que foi vítima de 16 disparos de arma de fogo, sobreviveu, está no internado, estado grave, é a última notícia que nós tivemos. E a menina, a adolescente de 13 anos, estaria na companhia desse rapaz. Segundo as testemunhas oculares, ela seria amiga desse rapaz, e acabou tentando se esconder ali das agressões, acabou sendo alvejado e acabou falecendo no local. Ele tem um vasto histórico policial já, de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes, então, assim, há forte possibilidade do fato, tudo indica até algum momento que o fato está relacionado com a questão de disputa do tráfico de drogas. No entanto, a gente não sabe se foi motivado por uma facção rival, ainda a gente não sabe. Já chegaram algumas informações, a gente está fazendo a verificação,
ou então alguma desavença no próprio bairro, aqui na própria comunidade. Ô, comunidade Chemalha, sofrida ouviu... essa, né, Lucas? Desculpa te interromper, mas me aproximo de novo disso, porque minha família morava muito próximo ali, na rua Pedro Velho, e os meus pais decidiram, por conta dessa violência aí, que deixa todo mundo acuado, se mudar dali. Inclusive, se mudar de estado. Foram para Santa Catarina por conta da sequência de sustos, de tiroteios e de uma comunidade que é justa. É uma comunidade de trabalhadores, mas que fica acuada há mais de 3 décadas por conta do tráfico de drogas. A disputa por esse território, por isso a gente se indigna, né? Uma adolescente acaba perdendo a vida, os casos se acumulam, né, Lucas? E a polícia fica enxugando o gelo, porque o resultado aparece. Eles conseguem descobrir os autores, vão para a justiça, mas o crime acaba não desaparecendo dessa região. E há quanto tempo, Chemalha, quantos casos a gente já relatou aqui da Rua Paulino Azuren, aquela descida do bairro Partenon, bem próximo à Avenida Bento Gonçalves. Eu lembro de 2 recentes de grande repercussão, a morte de 2 policiais militares a serviço e também em fevereiro do ano passado, um bebê que foi morto também, perdeu a vida, também num ataque aleatório, Chemalha, e muito próximo de onde essa adolescente foi morta, essa adolescente de 13 anos. Até o caso do bebê, o delegado hoje citou sobre esse caso, relembrou ele, disse que prendeu 14 pessoas envolvidas e naquele caso, Chemalha, foi um ataque aleatório. A ordem era: atira em qualquer pessoa que estiver na rua. Naquele caso do bebê, mataram um menino e dessa vez eles tinham um alvo específico, um alvo que foi atingido 16 vezes e sobreviveu, mas vitimaram também uma menina de 13 anos que, pelo que foi apurado até agora, estava no local e na hora errada. Que barbaridade. Olha, é impressionante. E o mais absurdo de tudo isso é que, em muitos desses casos, né, Lucas, a ordem parte de dentro da cadeia. Os líderes, os cabeças desse grande esquema estão presos, estão aí cumprindo pena, mas com uma liberdade tremenda atrás das grades, né, Lucas? No escritório do crime, presídio central, penitenciária de alta segurança, quantas apreensões a gente acompanha em que eles têm celulares, a polícia intercepta áudios, onde eles dão a ordem de quem morre, quem vive. Muito disso é coordenado de dentro do presídio central. Há pouco também, na reportagem sobre a grávida que foi morta, também uma vítima de uma bala perdida, a polícia disse que já pediu a interceptação de um telefone, então muitas vezes essas ordens partem sim de dentro do sistema prisional. Chemalha? Diga, Glauco. Eu lembro que eu cobri esse caso do bebê que foi assassinado neste local aí na Paulino Azurenha. E lembro também que eu falei com algumas pessoas ali por perto, o medo é geral. Geral. E o medo não é só na vila, o medo é de quem passa na Bento Gonçalves. Isso aí fica, sei lá, 100 metros, um pouco menos da Bento Gonçalves. Exatamente. E você imagina, Bento Gonçalves é uma artéria das principais de Porto Alegre, de ligação, por exemplo, a Viamão. Sim. E as pessoas têm medo de passar na Bento Gonçalves, isso me disseram, tem medo de passar na Bento e levar um tiro de graça, como a gente diz, né, na gíria. Então, é uma situação ali naquela região que, olha, eu fico muito chocado quando eu vejo isso, mas não é de hoje. Infelizmente, é antigo. E parte dessa, só para a gente complementar, Lucas e Glauco, parte dessa comunidade da Maria da Conceição, na chamada antiga Baixada, onde era o reduto de domínio ali do traficante do Paulão, virou uma cidade fantasma, gente, porque a população saiu de lá justamente por medo, porque as facções ingressaram, começaram os tiroteios, as mortes, e as pessoas de bem saíram do lugar onde criaram seus filhos, justamente por conta dessa violência. Ficou um território, né, num limbo, mas ainda interessa para quem está envolvido com crime organizado. É verdade. Espera-se, né, Lucas, Chemalha, que a polícia dê uma atenção um pouco maior. Eu sei que é difícil, mas tem que dar. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Lucas Abate, com o Glauco Paz, a meio-dia, 33 minutos, 32 graus lá do lado de fora. Tá quente pra caramba. É o verão no Rio Grande do Sul. E o feriado, gente, o feriado tá batendo aí na porta, ó. Toque, toque. Como será que vai ser a saída para o litoral gaúcho pela Freeway? Vamos para lá de novo. Vamos conversar com a Gabriela Lerina. O movimento está aumentando aí, Gabi. Atrás de ti os carros vão passando. A gente já conversou com a PRF, tem fiscalização. Qual é a expectativa, minha amiga?
Verdade, Chemali. Antes você falou do calor, né? Tu tá aí no ar-condicionado, tu e o Glauco, né? Me aguardem, a vingança vai vir pra você. A gente te espera aqui, Tô a gente aqui te espera. Gritando. Tem até vento ali, ó, Chemali. Chemali. Tá chegando. Vamos lá. Para, Glauco. Tá, olha aqui, ó. Vamos falar do movimento, tá? Vamos lá. É o seguinte, vou sair da frente para que o Rodrigo possa mostrar para vocês. Realmente tem razão, né, Chemali? A hora que nós chegamos aqui, por volta das 11h30 da manhã, a movimentação estava começando a aumentar e agora a gente já percebe, assim, só observando mesmo, que está aumentando realmente. A gente já falou, em função da pandemia, não tem essa previsão da CCR, que é a concessionária, que administra aqui a rodovia, não há uma previsão de qual é o tamanho do fluxo que vai passar por aqui por causa da pandemia. Mas conversamos mesmo, até fora, nos bastidores, com o inspetor Felipe Bart, da Polícia Rodoviária Federal, e eles também estão acreditando em uma movimentação não tão forte como nos outros anos, mas sim de, digamos assim, intensa. Bom, posso voltar, Rodrigo, para frente? Daqui, estou voltando aos pouquinhos para frente da imagem para mostrar, para dizer para vocês. Seguinte, maior movimentação, então deve ser prevista agora, logo depois do meio-dia e também no final da tarde de hoje, aquelas famílias motoristas que vão se dirigir aqui para as praias do litoral norte, que é o destino preferido dos gaúchos para passar a virada, né, da maioria dos gaúchos, mesmo em função da pandemia. A gente faz aquele reforço para quem estiver na praia, para cuidar com as aglomerações e utilizar, pelo amor de Deus, a máscara de proteção. Então a movimentação agora está aumentando, conferir neste exato momento aqui a situação da atualização do número de veículos que estão passando ali no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, cerca de 40 veículos por minuto. Isso é bastante para esse horário e a intenção, então, é de que, passando as horas, essa movimentação aumente ainda mais. O Bart, da Polícia Rodoviária Federal, me disse que não tem uma expectativa que se tenham grandes congestionamentos. Mas para quem não quiser pegar um pouco de movimentação mais aquele tranque para, assim, não aquele monte de congestionamento, mas um pouco mais intensa, tem que aguardar e sair amanhã de manhã, que seria, então, a indicação das autoridades para não pegar essa movimentação mais intensa. Então, essa é a situação agora, neste exato momento, aqui na BR-290, na Freeway. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, também não foram registrados acidentes, ainda bem. Por enquanto, né, Chemali, Glauco, eu tô aqui nesse ventinho aqui. Ó, Aí, vai curtir o ventinho, já nós vamos falar desse calorão todo. Já eu volto a conversar contigo. E tem uma dica, né, gente? Tem uma dica. Eu gosto de pegar a estrada antes do sol nascer. Me organizo, vou na madrugadinha para evitar congestionamento. Já tem outras dicas e também a gente fala do calorão que está previsto para esse feriadão de Réveillon. Vamos subir a serra agora? Vamos subir a serra para falar também da violência. Mais um caso absurdo que deixou os moradores de Caxias do Sul muito assustados. Na tarde de ontem, em plena luz do dia, uma mulher foi morta na calçada de uma das ruas mais movimentadas da cidade. Por isso, vamos ao vivo conversar com o Guilherme Fadanelli, que está na Central de Polícia de Caxias do Sul. Fadanelli, os detalhes desse caso absurdo. Boa tarde. Oi, Chemali, boa tarde. Pois é, esse caso absurdo ocorreu ontem por volta das 4h30 da tarde na rua Visconde de Pelotas, próximo ao cruzamento com a rua Sinimbu. Esse é um cruzamento muito movimentado, Chemali, aqui em Caxias, com muita circulação de veículos e também de pessoas. Para quem conhece um pouco a cidade, o crime ocorreu ao lado da agência central dos Correios. E olha, Chemali, a ousadia do bandido, porque o ponto onde ocorreu o assassinato fica a poucos metros de uma das centrais de polícia aqui de Caxias, que concentra várias delegacias. Olha só, Juliane Damiani Martins, Chemali, de 32 anos, foi atingida por disparos no tórax e morreu minutos depois. Outro detalhe chama atenção nesse caso, porque o assassino é um adolescente de 15 anos. Uma testemunha mandava mensagens na hora em que o crime ocorreu e registrou o barulho dos tiros. Vamos ouvir. Ah, mãe, coisa boa. Foram aí, Chemali, pelo menos 4 tiros no centro da cidade, com muita gente passando ali naquele momento. E olha só, o atirador fugiu, mas como eu disse, o crime foi perto da delegacia, ou seja, os policiais conseguiram fazer a perseguição e apreender esse menor algumas quadras longe de onde ocorreu o assassinato. Ele foi apreendido, inclusive, com um revólver calibre 38.
Outra mulher que passava pelo local acabou sendo atingida de raspão na perna. Passou por atendimento e está em estado tranquilo, já foi liberada, nada muito grave com essa mulher, Chemali. E esse caso, por envolver um menor, está sendo tratado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegada não descarta a questão do feminicídio, mas por enquanto trabalha com todas as hipóteses, Chemali, até porque ela está ouvindo hoje testemunhas, familiares, para tentar entender o que teria motivado esse crime. Esse menor já está recolhido no caso aqui de Caxias do Sul. Agora, Fadanelli, a polícia divulgou a informação de que a vítima, a Juliane, e o menor não se conheciam. Tem a possibilidade de um feminicídio, mas me parece ser um crime por encomenda, especialmente porque é um menor que puxa o gatilho. E a gente sabe que a punição, né, na apreensão, na ressocialização, é de no máximo 3 anos. Isso cada vez mais é utilizado pelas facções, pelas quadrilhas, porque a punição do menor é muito branda, então é ele que puxa o gatilho, mas não se sabe ainda se foi um crime por encomenda ou até mesmo um crime por engano, né, Fadanelli? Exatamente, Chemali. E uma informação que ainda não está confirmada pela polícia, mas algumas testemunhas ontem relataram lá no local de que a Juliane tinha tido uma pequena discussão na rua com outras 2 mulheres. Por isso que a delegada está tentando reunir um maior número de informações para ver se uma coisa tem relação com a outra, para tentar desvendar a motivação desse crime. Esse menino, esse adolescente que cometeu esse crime, também outras testemunhas, Chemali, afirmaram que ele costumava vender balas, doces nos semáforos ali do entorno. Sim. Então também é uma coisa que a polícia vai apurar para ver se ele já conhecia, pelo menos de vista, a Juliane. Agora, para a gente encerrar esse giro de notícias da área da segurança pública, tem um outro caso, né, Fadanelli, que esse sim, a polícia já sabe que é um feminicídio. Exatamente. A polícia desvendou um crime na tarde de ontem, Chemali. Maria Dalila Oliveira Moura, de 38 anos, foi morta pelo companheiro. Ele colocou o corpo da mulher, Chemali, no carro e abandonou em um matagal, que fica na estrada municipal José Casal, aqui no interior de Caxias. Depois ele incendiou o veículo e tentou se matar com medicamentos. Como ele não conseguiu se matar, algumas pessoas viram ele passando mal, chamaram o SAMU e ele foi para o hospital. Lá no hospital ele acabou confessando esse crime para a polícia e inclusive foi preso porque justamente indicou o local onde estava o corpo da companheira. Lembrando que ele já tinha antecedentes, Chemali, por violência contra a mulher. Ah, que barbaridade. Bom, Fadanelli, vou pedir para tu nos acompanhar aqui, permanecer, porque a gente vai ter imagens ao vivo agora da Rota do Sol, né, Fadanelli? Tá aí imagens da Rota do Sol, pouco movimento, imagens cedidas aí pela Visão 360, a rótula ali para onde vai, para Bom Jesus, Tainhas segue reto, pouco movimento, há uma expectativa, né, de um movimento maior por conta aí das famílias da Serra que vão para o litoral. O que se pode falar sobre isso, Fadanelli? Olha, Chemali, muita gente pegou a estrada já no feriado de Natal e também no dia 25. Passou a ceia com a família aqui e já foi para a praia. Agora, a Polícia Rodoviária Estadual acredita que o movimento maior deve ser hoje à tarde e amanhã de manhã, até porque muitos serviços, como bancos, por exemplo, ainda estão funcionando hoje. Então a expectativa é que muita gente, ao encerrar o trabalho, pegue a estrada no fim da tarde de hoje, amanhã de manhã, em direção ao litoral. A polícia, por enquanto, não divulga estimativa, mesmo caso, né, da Freeway, que tem essa questão da pandemia, então eles não querem divulgar uma previsão, mas hoje à tarde a polícia já deve fazer uma contagem, pelo menos, do número de veículos que estão descendo da serra para o litoral, Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Bom trabalho e a gente se fala no SBT Rio Grande, segunda edição, às 7h20 da noite. Vamos trocar de assunto, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de esporte. Nervos à flor da pele, Glauco Paz, é noite de decisão para o tricolor gaúcho. Haja biscoito, Zezé, carinho que vem de família, para aguentar essa tensão toda. Ô, Chemali,
Hoje Diga. é daqueles dias que o vovô, a vovó vai dormir, ó, depois da meia-noite. Tá? O cachorro vai enlouquecer. Hoje é dia que Colorado tá roendo... Sim, Colorado também. Também, Imagina a os secação. gremistas. Agora, se for vovó sentada da Biscoito Zezé, não vai dormir, né, Glauco Paz? É verdade. O fato é que é dia D, dia de decisão. E tem gente que eu tenho certeza que gostaria de estar lá dentro de campo, mas já não dá, né? Mesmo assim, ele é craque e está no nosso time aqui. Vamos ver se está na linha o grande Mauro Geraldo Galvão, inesquecível, ídolo gremista, ídolo colorado também, o que convenhamos é uma raridade, mas agora especificamente falando de Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Tudo bem, Mauro Galvão? O que você espera deste Grêmio hoje contra o São Paulo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Olha, eu espero um time que tenha sempre as características que o Grêmio sempre teve, né? Um time copeiro, um time que vai sempre em busca do resultado e mesmo estando em vantagem, né, por ter vencido a primeira partida na Arena por 1-0, o Grêmio sabe que não pode ficar atrás só se defendendo, né? Tem que procurar atacar também o São Paulo para poder conseguir, né, essa vaga para a final. Agora, Chemari, o Galvão estava naquele time que calou o Morumbi contra o Corinthians, tá? Dessa vez não precisa calar o estádio, porque o estádio está vazio. Fica muito mais fácil, Galvão? Eu acho que sim, eu acho que fica melhor, né? Fácil é difícil até a gente falar, né? Porque o campeonato já vem sendo disputado, né, há um bom tempo, sem torcida, então acho que até o pessoal já meio que acostumou, né? É difícil até de falar, porque eu nunca passei por uma situação como essa, mas é claro que não ter a torcida do adversário, eu acho que ajuda bastante, né? Assim como se fosse na Arena, né? O Grêmio com a torcida, certamente seria muito mais difícil de enfrentar. Sem dúvida. Agora, deixa eu saber do Galvão, né? Ídolo dos dois lados aqui no Rio Grande do Sul. Isso realmente é algo que merece um destaque, Olha, o Galvão. olhinho vermelho do Chemali brilhou também. Vamos lá. Vermelho e azul, um de cada lado. Ô, Galvão, regulamento embaixo do braço. Tu acredita que o Grêmio vai jogar com isso? Vai jogar por um empate? Ou vai fazer jus aí na raça copeira que tem o Grêmio aí, que é o grande vencedor da Copa do Brasil, né? Com certeza. Eu acho que ficar na defesa seria um erro, né? E certamente o Grêmio não vai entrar nessa situação de ficar só se defendendo, até porque tem jogadores com características bem ofensivas, né? O meio de campo mesmo do Grêmio é um meio de campo que tem a tendência a sempre procurar jogar, né? Tem o PP lá na frente, que é um jogador muito rápido e difícil de ser marcado. Então, as características da equipe do Grêmio, elas até dificultam para a equipe adversária, no caso o São Paulo, de ir para cima, né? Porque sabe que no contra-ataque o Grêmio pode ser mortal. Então vai ser um jogo, assim, deve ser muito estudado, né? Porque os dois treinadores, o Renato e o Diniz, já se conhecem, né? Sabem o trabalho de cada um, como é que funciona. Então acho que vai ser um jogo muito, assim, tático, e certamente decidido em um lance, né, ou dois, porque não acredito que uma equipe vá dominar muito, né, a outra. Eu acho que vai haver um equilíbrio e quem souber aproveitar as oportunidades, né. É claro que o Grêmio, nesse momento, ele é favorito, porque 1-0 eu acho que é uma vantagem muito boa, né? Boa mesmo. Boa. Pelos dois times, né, serem muito equilibrados, então tu sair na frente com 1-0, eu acho que é uma grande vantagem. Tá certo, então, queria agradecer ao Mauro Galvão. Em outras eras ele já estaria, focado. Agora não, já deve ter comprado a carne, aquele vinho, que eu sei que ele gosta, um vinhozinho bom, e vai estar lá na Barra da Tijuca acompanhando o jogo certamente e torcendo. Obrigado, Galvão. Quando eu tiver aí, eu quero ver se sai essa carne aí também. E tem um outro detalhe, né? A gente falou do Galvão na dupla Grenal aqui, mas ele também é ídolo lá do Vascão,
que é o time do Daniel Moragas, o editor do esporte, aí também é ídolo no Rio, né? Ídolo de todo mundo. Grande abraço, Galvão. Vamos amanhã voltar aqui para falar da classificação. Valeu. Tá bom, então. Bom trabalho durante a transmissão. Falando aí de esporte, de coisa boa, né, Glauco Paz? A coisa boa é a gente poder levantar o astral da galera que tá em casa. Aquela né, respirada, né? Embora eu sei que tenha Colorado aí, né, Chemali? Que tá meio... Mas deixa assim, vamos lá. Faz parte. Faz parte. E tu vai torcer bastante hoje, né? Que eu sei, Eu torço pelos gaúchos sempre. Somos dois, então, meu irmão, Glauco Paz. Somos dois. Daqui a pouco a gente volta a bater essa bola falando de esporte aí, falando de coisa boa. Agora a gente retorna para falar das solturas, da progressão de regime de quem deveria sim permanecer preso e cumprindo pena de condenação, cumprindo sentença e sentença pesada. Criminoso condenado a quase 1 século de prisão foi para o semiaberto e já bateu asas, Lucas Abate. Para o pessoal que está chegando agora, 10 para 1, quem é esse personagem perigoso que agora está foragido? Chemali, Valdir Saguin, condenado a 96 anos de prisão, com antecedentes desde a década de 90. E só para se ter uma ideia da periculosidade dele, já foi condenado, Chemali, por matar 2 policiais rodoviários federais em Santa Catarina, condenado por sequestro, roubo à joalheria, roubo a banco aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, uma extensa ficha criminal, que ele cumpriu pouco tempo disso, já que ele estava preso desde 2017, mesmo com essa condenação alta, e agora, em setembro desse ano, foi para o semiaberto. Chemali, segundo o delegado João Paulo Abreu, que conversou com a gente aqui ao vivo, ele foi para o semiaberto em setembro e fugiu logo na sequência, mas apenas ontem ele foi considerado foragido. E aí tem um detalhe bastante curioso, é que nesse tempo em que ele fugiu do semiaberto, mas ainda não era considerado foragido, se ele passasse aqui na frente da delegacia, o policial abordasse, ele não poderia ser preso, Chemali. Agora, então, a partir de agora, com essa ordem de prisão, ele pode sim voltar para o sistema prisional. O que explica, Lucas, essa lacuna? Ele não se apresentou no semiaberto e levou um tempo até entrar no sistema como foragido, Lucas? Chemali, o que a polícia acredita que aconteceu é que tem um prazo entre a SUSEP informar à justiça que ele não se apresentou e a justiça tomar essa decisão de decretar uma nova prisão preventiva. Então teve esse período que foi muito grande e que durante todo esse tempo, mesmo se sabendo, se tendo a informação que ele não havia se apresentado, que ele tinha fugido do sistema do regime semiaberto, os policiais não poderiam fazer nada, estavam praticamente de mãos atadas. Agora, a partir de ontem, com esse decreto de prisão, se ele for encontrado, aí sim ele pode ser preso e a polícia está intensificando essas buscas para encontrar esse criminoso que já foi considerado um dos mais perigosos da região sul do Brasil e que agora, mais uma vez, está foragido com essa extensa condenação. E aí, Chemali, a gente vai pensar que é só ele? Não, tem mais gente, outro tem mais criminoso gente. também, velho conhecido. Esse não fugiu, saiu, recebeu o benefício do sistema prisional de progressão de regime para o semiaberto e está, até então que se sabe, está cumprindo. É o Rafael Azambuja, conhecido como Rafael Seco, tem uma condenação um pouco menor, 23 anos de prisão, mas é identificado em vários assaltos a bancos aqui em Porto Alegre, muitas vezes levando valores que passam dos R$500 mil, e também responde por roubar um carro forte. E aí, Chemali, colocou um explosivo. Era falso, se descobriu depois, mas colocou um explosivo na barriga, no corpo de um vigilante desse carro forte e, dessa vez, levou milhões de reais, conforme foi apurado pela polícia. E agora está nas ruas no regime semiaberto. São casos assim, né, Lucas, que mostram para a nossa sociedade que o tal pacote anticrime, na prática, diminuiu muito pouco a questão da criminalidade. Os benefícios de quem comete crime. Parece que a leitura é essa, parece que o crime compensa, né, Lucas? E aí a indignação que a gente tem que ter, cobrar do Conselho Nacional de Justiça, do Congresso, dos nossos deputados, é preciso mudar isso, né? E já ouvimos de advogados que disseram que no pacote anticrime já conseguiram algumas brechas para conseguir a progressão de regime para esses presos. Tá certo, Lucas Abate, obrigado pelas informações. Tá aí, fica a nossa indignação, a nossa revolta, porque a coisa acontece desse jeito, né?
Vamos trocar de assunto um pouquinho antes do final aqui do SBT Rio Grande, desculpe o ato falho. Meio-dia, 54 minutos, agora uma notícia daquelas, a pontinha da orelha muito boa. Foi aprovada lá no Reino Unido mais uma vacina contra a Covid-19. O imunizante da vez é desenvolvido pela Oxford e a AstraZeneca, e essa é uma das principais apostas do governo brasileiro para começar já a imunização em massa. A vacina já está em fase de testes aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre e também no Hospital Universitário de Santa Maria, isso desde o final de setembro. E é lá para Santa Maria que nós vamos agora, lá para Boca do Monte, conversar com o médico infectologista e chefe da unidade de pesquisa clínica do hospital, o doutor Alexandre Schwarzbold. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Glauco. Prazer falar com os amigos. Coisa boa a gente poder falar de esperança, de expectativa positiva. O que isso significa, doutor? Na prática, a nossa imunização, ela tende a ser mais acelerada? Já dá para a gente começar a pensar e já por fevereiro e março a vacina aqui no Brasil? Eu acho que essa notícia boa é uma notícia que pode ter um caráter relativamente histórico para nós, porque ela aponta no sentido de uma agência reguladora independente, portanto, avalizar a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e que, a partir disso, indica que as outras agências, particularmente a europeia, na próxima semana, possivelmente, e quem sabe a americana, e em seguida a brasileira, também avalizem essa qualidade, a eficácia e a segurança da vacina de Oxford. Eu acho que isso aponta num bom sentido para as próximas semanas, no sentido que já existe um acordo com o governo brasileiro, inclusive para a produção no próprio país, né? Que notícia animadora, né, Glauco? Pois é, muito animadora. Doutor, boa tarde. Eu queria saber do senhor, em termos de logística, a gente sabe que são várias vacinas que estão sendo testadas, inclusive aqui no Brasil, mas, especificamente, a chinesa tem o aspecto político, né? A da Pfizer tem a questão do armazenamento. Até do ponto de vista de comparação, essa vacina de Oxford teria muito mais facilidade para ser aplicada aqui no Brasil, na sua opinião? Exato. Esta é talvez a melhor tradução que a gente possa ter das opções de vacinas que a gente tem hoje, uma vez que, do ponto de vista da logística no país, um país de característica continental como o nosso, ele é fundamental, é o armazenamento. Ele pode ser armazenado em temperaturas de geladeira, de 2 a 8 graus. E isso permite, portanto, uma mobilidade muito maior entre os centros que aplicam e as regiões diferentes do país. Um outro elemento é o elemento do custo, talvez exatamente por estar vinculado a esta questão e por também ser uma tecnologia desenvolvida há um bom tempo, o custo desta vacina é inferior às das outras vacinas. E eu agregaria mais um elemento, que é o elemento da segurança. Na verdade, o que já é publicado, foi a primeira vacina a ser publicada no mundo e, portanto, avaliada por órgãos independentes, inclusive do ponto de vista de avaliação de artigo científico, ela ainda é dado parcial, porque nós já devemos estar saindo nas próximas semanas publicações com um número muito maior, inclusive incluindo toda a população brasileira estudada, inclusive a nossa população aqui no Rio Grande do Sul, que foi submetida como voluntários ao estudo. E ela aponta no sentido de segurança, inclusive entre idosos, né? Isso é muito alentador, né? Agora, doutora, em seguida a gente vai ver o desejo, o pessoal de casa mandou para a nossa rede social para 2021 e muita gente querendo a vacina. Agora tem uma parcela ainda da população brasileira que tem desconfiança, que não sabe se vai tomar, fica ali em dúvida. O que o senhor, enquanto especialista, tem a dizer para esse pessoal que ainda desconfia da qualidade da ciência, doutor? Eu acredito que é natural essa primeira desconfiança, esse primeiro temor que existe quanto ao desenvolvimento aparentemente muito rápido das vacinas. Eu diria a essas pessoas que, primeiro, epidemias virais, elas são historicamente controladas, essas epidemias de transmissão respiratória, através de vacinas. Essa é a melhor estratégia. Segundo, que as vacinas são desenvolvidas, plataformas, a maior parte delas, há mais de 1 a 2 décadas, 3 décadas, dependendo da tecnologia. Portanto, isso não é algo acelerado para se desenvolver nos últimos 2, 3 meses. O que se acelerou um pouco são os processos, digamos assim, de aprovações de algumas agências e de alguns países, em que, na verdade, se venceu etapas administrativas. Mas são vacinas que exigem um rigor enorme nos estudos clínicos
e os nossos voluntários no Rio Grande do Sul e no Brasil são testemunhas disso, eles são submetidos a uma verdadeira enquete, uma série de questões que são questionadas a eles. Inclusive, nós acompanhamos semanalmente, todo o tempo, todos os voluntários, e os dados que o mundo mostra em relação a essa e as outras vacinas têm sido mostrados dados muito seguros. Eu diria que essa população pode ficar muito tranquila do ponto de vista de abordagem. Agora, neste momento, na Europa e nos Estados Unidos, milhões de pessoas estão sendo vacinadas e nenhum caso grave relacionado à vacina que exigiu hospitalização ou muito menos morte, né? Inclusive, temos mostrado aqui, né, Glauco, no programa no SBT, o relato dos gaúchos que estão sendo imunizados aí nos países onde a vacinação já começou. A gente vai ler o desejo de algumas pessoas, de alguns amigos do SBT. O Lucas Souza, doutor, ele deseja que venha uma vacina em muita saúde nesse ano novo. Ele fala lá de Gramado, tem mais uma participação da Elisângela Teles. Meu desejo é que a vacina para a Covid-19 realmente tenha o efeito esperado da cura e que todas as classes sociais sejam vacinadas. Um desejo de justiça social e proteção, né, doutor? Perfeito, a colocação do Lucas, essa declaração é fundamental. Eu acho que a grande amplitude que se espera nos próximos 2 anos para toda a população ser vacinada é fundamental, sem nenhuma distinção de ordem alguma. Vai das primeiras populações idosas, profissionais mais expostos de saúde, professores. O mundo vai levar-se para esse sentido, primeira prioridade, mas toda a população deve ser provavelmente vacinada nos próximos 2 anos. E isso é muito alentador e isso é possível e factível, né? Tá certo. Doutor Alexandre Schwarzbold, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um ótimo 2021 para o senhor e que da próxima oportunidade que a gente nos fale aqui no Ano Novo, venha com essas notícias realmente de enfrentamento e de cura dessa grande pandemia que nos assolou. Um grande abraço para o senhor e até uma próxima. Grande abraço a todos, um bom ano novo, um bom 2021 com muita esperança. Obrigado. Tá certo, esperança é a palavra de ordem. Tá certo, gente, falando de esperança de vacina, agora vamos falar, do calorão. E tá calor lá fora, a Gabi Lerina já disse que tá calor. Tá sofrendo nesse sol. A gente já vai falar com a Gabi. Tem aí imagens ao vivo agora de Uruguaiana. Quantos graus aí de Uruguaiana? Não é ao vivo, mas eu tenho uma desconfiança que foi a Paula Estivalê que fez essas imagens. Tá lá quantos graus agora em Uruguaiana nós temos? São imagens de agora há pouco. 35 graus lá em Uruguaiana. 35 graus em Uruguaiana, tá aí a ponte, um dia lindo, aberto lá em Uruguaiana, né? A cidade lá da fronteira, a fronteira com a Argentina, enfim, cidade importante da nossa fronteira. Agora a gente vem para a capital dos gaúchos para falar com ela que está na rua, tá fazendo o ofício da reportagem, jus a esse calorão todo, Gabi Lerina. E aí, guria? Dizem que a reportagem é sentir na pele, né? Literalmente, então, né, Chemane? Foi tu me chamar que o sol voltou, viu? Vou pedir pro Rodrigo mostrar agora, faz 33 graus. Vamos pro céu, mostrar pra vocês aqui, ó, céu bem azul neste ponto onde nós estamos da BR-290 na Freeway. Pouquíssimas nuvens, de vez em quando elas aparecem, encobrem o sol, dá um certo alívio, daqui a pouco as nuvens vão embora de novo e volta o sol rachando. É o seguinte, previsão máxima aqui em Porto Alegre vai ser de 34 graus, mas os meteorologistas já chamam atenção para essa virada no tempo, né, Chemale? Afinal de contas, vai ter volta da chuva aqui no Rio Grande do Sul, previsão de temporais já hoje para o sul e oeste. Já vi que você mostrou Uruguaiana, hoje lá em Uruguaiana a máxima fica realmente na casa dos 35 graus. Litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, temperaturas também na casa dos 30 graus. Aliás, todo o mapa do Rio Grande do Sul agora, hoje é todo... Ao vivo lá em Capão da Canoa. Ao vivo lá em Capão da Canoa. Olha só. E todas as temperaturas, então, na casa dos 30 graus lá para as praias do litoral norte. Aliás, de acordo com os meteorologistas, não tem previsão de temperatura abaixo dos 30 hoje aqui por nosso estado não, viu? Temperaturas de 30 para cima, chegando a 35, 36, como tem umidade muito alta. Então, a sensação do sol pode beirar os 40 graus. E eu digo para vocês, com certeza, que realmente está muito quente. O vento, quando vem, é aquele vento quente, difícil abafado, de respirar, ainda mais com a máscara, abafado. Mas temos que utilizar a máscara mesmo assim.
mas leve uma água se você for sair para a rua para se hidratar aqui, bastante. Hoje é um dia perigoso. Estou aqui com a minha garrafinha, água, hidratando a voz durante sempre o programa. se hidratando. O André Har tem o álcool gel, eu trago a minha água, gente. Vou botar aqui no púlpito do André. A diferença é que o André não bebe, eu acho, o álcool, né? É verdade, é verdade. Não, no ar não, né? Pelo amor de Deus. Escutem, olha só, deixa eu fazer um alerta aqui, ó. Amanhã tem previsão de chuva, essa chuva que chega no sul e oeste hoje. Para amanhã ela pode se espalhar aqui para Grande Porto Alegre. Inclusive tem alerta de ventos fortes por causa desse forte calor para toda a Grande Porto Alegre, região metropolitana. Hoje à noite mesmo já poderemos registrar as primeiras pancadas. Então aproveitamos o calor hoje, mas ficamos de olho nessa virada do tempo. Situação agora, então, de muito quente. Vou aproveitar e mostrar mais um pouquinho para vocês. Querem ver? Vamos lá, vamos ver. Tá de bermuda, né, Gabi? Eu sei que você tá de bermuda, Gabi. Ô, Glauco, não é pra contar, Glauco. Poxa. Vai que, né, o chefe vai estar vendo aqui, não pode. Tô brincando, não tô Chefe não, tá de gente. folga. Bem que eu queria. Olha aqui, ó. Movimentação aqui é intensa ainda aqui neste ponto, na saída, uma das principais saídas, né, de Porto Alegre para aqueles motoristas, famílias que vão passar o Ano Novo, o Réveillon, nas praias do Litoral Norte. Indicação da Polícia Rodoviária Federal. Não há previsão de grandes congestionamentos em função da pandemia, mas quem não quiser pegar trânsito, que fica um trânsito mais intenso no meio da tarde, em especial no início da noite, aumentou bastante. A indicação é sair amanhã de manhã. Vou voltando aqui então, só para dizer para vocês que é isso, estou me despedindo aqui, de olho no trânsito, cuidando com o sol. Protetor, né, passar então Gabi? a virada. Muito protetor, né? Nessa testa. Exato. Isso aí, braço. Te protege, Aqui, guria, né? te protege. É isso aí. Tá certo. Então é isso. Vou me proteger, vou correr para a sombra aqui, se cuide com o sol. Vou mostrar mais um pouquinho então da movimentação para você que ainda não saiu de Porto Alegre, que vai passar o Ano Novo nas praias do Litoral Norte. Então se cuide, cuidado com a velocidade e use máscara. E até Vou mais liberar tarde aqui no pra mostrar a segunda imagem pra vocês edição. ao vivo. Hein, Glauco Pazza? Entregou que tava de bermuda, o pessoal de casa não viu o teu estilo hype, né? Tu que é jovem há mais tempo. Eu sempre fui jovem, eternamente jovem. Para aguentar esse calor, olha aqui, ó, Chemari, com ar-condicionado. Imagina como tá lá. É verdade. Parabéns pra Gabi. Então vamos lá, meu amigo. Um grande abraço. Até amanhã a gente se fala. A todos aí uma ótima tarde de quarta-feira. SBT Rio Grande, segunda edição, às 7h20 da noite. Amanhã a gente se fala ao vivo, a partir das 11h40. Tchau!